sou o César Nancy, co-founder e CEO da Pulses, e estamos no nosso segundo episódio da nossa primeira temporada. E para me ajudar aqui, tem ao meu lado Michele Delecave e também o Renato Navas. Bom, então hoje o nosso tema é falar diretamente sobre os rituais de liderança. A ideia do ritual traz uma questão de periódico, de habitual. Então, uma coisa importante é a gente entender que, enquanto sociedade, nós estamos organizados com vários rituais que ajudam a gente a organizar o nosso tempo. Então, uma das coisas que a gente entende como uma das necessidades básicas humanas, e a análise transacional vai trazer isso, é uma fome que temos de estrutura. Então, quando um líder não cria um ritual ou um hábito coerente e constante para poder ajustar o tempo dele, mas também ajudar o outro a cuidar do tempo dele, do outro, então nós vamos ter um impacto na performance e nos resultados. Eu diria que um bom ritual que está pautado no atendimento de algumas necessidades, a qualidade desse ritual vai determinar a qualidade da eficácia e dos resultados das equipes. Então, ouvindo até o Renato falar, às vezes a gente tem um ritual e nem sabe que é ritual, né? Então, desde chegar todo dia de manhã e olhar meus e-mails, mas também as conversas que eu tenho com o meu time, então. Eu já tinha alguns rituais com a minha equipe de sentar toda segunda-feira para olhar quais são as prioridades da semana. E aí, na pandemia, eu comecei um outro ritual que a gente não tinha, que é, durante a semana, a gente tem uns cafés. E aí me faz com que eu fique mais próximo deles mesmo à distância. E o happy hour, que às vezes a gente acha que é uma coisa mais light, enfim, está a serviço de algo que é muito importante, que é a manutenção dos vínculos entre as pessoas. Por que rituais são tão importantes? Então, a gente está falando de rituais de liderança e, obviamente, falando de liderança, pressupõe a existência de uma equipe, né, e de um líder. Tem algum tipo de sinal, cara? Como é que a gente começa a enxergar que uma equipe está indo bem ou mal? Eu vou usar aqui uma referência do Patrick Lencioni, num livro que ele publicou chamado Os 5 Desafios das Equipes, que é em português, né? Onde ele traz alguns sinais, 5 sinais de disfuncionalidade das equipes. Vamos lá, o que o Lencioni traz? Ele traz na pirâmide e elencando graus de prioridade, ele fala o seguinte: todas as equipes que necessariamente entregam resultados parte de uma base de confiança. Então eu preciso ter equipes que confiem uns nos outros, que não tenham um problema de demonstrar a sua vulnerabilidade, para que exista a possibilidade de a gente entrar em diálogo ou em temas mais difíceis, para a gente aprofundar pontos de melhoria, de ajustes e até projetos futuros que a gente precisa desenvolver. E aí o Lencioni fala o seguinte: quando uma equipe tem confiança, as pessoas mostram uma coisa, que é um maior aparecimento de conflitos saudáveis. E olha que interessante, conflito não é afronto. Equipes homogêneas são ótimas para comunicação, mas péssimas para crescimento. Por quê? Porque ninguém contrapõe. E aí isso mostra o quê? Que a evidência de conflitos saudáveis de ideias mostram que as pessoas podem ser elas mesmas ali dentro. E isso leva para um terceiro nível, que é o maior comprometimento, né? E aí o quarto nível é o quanto que elas se sentem responsáveis ou se mostram responsáveis por aquilo, né? Matam no peito, trazem para si. Então os 5 sinais são: falta de confiança, inexistência de conflitos, pessoas com dificuldade de se comprometer à equipe e à empresa, desresponsabilização e resultados que não são sistêmicos. Prato, então a base de tudo, eu entendi que está na confiança. Isso. Tem um tema aqui que é assim, muito líder tem medo de se mostrar vulnerável ou achar que tem que saber tudo. Na frente da equipe eu não posso mostrar que eu não sei tal tema, senão como é que eles vão me enxergar? Cara, isso é uma falácia, né? Quando o líder mostra a sua vulnerabilidade, ele modela para a equipe de que existe possibilidade da gente colocar as nossas dificuldades na mesa. Falando até em confiança, em 2017, não sei se você vai lembrar, César, a gente criou um material falando sobre a importância das confianças das organizações com base nos indicadores da Pulses, né? Bem interessante, vale a pena conferir, continua super atual. E aí mostrou que tem impacto, sim, a confiança do líder no engajamento das equipes. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. E eficácia de time? Como é que a gente consegue medir ou que elementos compõem a eficácia de um time? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, tem um material do Hackman que ele fala sobre os 6 fatores de eficácia dos grupos. O que o Hackman fala?
existem 3 fatores que são essenciais e outros 3 que são habilitadores. Foram identificados 3 elementos como essenciais. Primeiro, pessoas certas. O outro fator essencial é time real. E por fim, não menos importante, direção clara e convincente. Então, os 3 elementos essenciais: pessoas certas, time real e direção clara e convincente. E os habilitadores, quais são? Estrutura sadia, que tem muito a ver com o jeito que o grupo é organizado, contexto de suporte, que tem a ver com recursos, materiais, informações e reconhecimento. E o terceiro elemento é o team coaching, ou o desenvolvimento contínuo do grupo. E cada um dos seus membros saibam desenvolver bem as suas capacidades para que o grupo ganhe. Então, esses são os 3 fatores habilitadores: estrutura sadia, contexto de suporte e team coaching, ou vamos pensar aí em desenvolvimento contínuo de grupos e membros. A gente sabe aí dos OKRs como um dos rituais muito utilizados para definição de objetivos estratégicos, mas a gente pode pegar também outras bases conhecidas como o Balanced Scorecard. O importante é pensar que toda organização dissemina a sua cultura e dá foco por meio das estratégias. Então, quando um grupo de diretores, né, ou do alto escalão de uma companhia se reúne para definir o que é prioridade, o que é valor para essa organização dentro do determinado período, ela começa passos importantes para gerar foco e maior produtividade. Eu acho que é muito legal também que o OKR ele possibilita com que as pessoas consigam perceber a sua contribuição para o objetivo da empresa. Os OKRs, né, o Objectives and Key Results, a gente está falando das siglas aqui, né, mas não conceituou, né, para quem ainda não conhece. Eu acho que ele tem um ponto super relevante que é a frequência também. E uma das premissas do OKR é que ele possa ser flexível ao ponto de você rever as estratégias, por exemplo, a cada 3, a cada 4 meses, né, e redefinir. Uma boa prática em relação ao OKR ainda é assim, né? Se a gente está pensando de período em período, fazer uma análise dessas metas, até para ver relevância, né? Ou seja, ainda é palpável isso que a gente está definindo, né? O mercado está indo para a direção que a gente esperava, né? Então, assim, em momentos de alta volatilidade, muita incerteza, um método para poder pensar a estratégia de forma mais frequente é fundamental. Antes da gente pensar em iniciar um próximo trimestre ou um próximo período, é muito importante que a gente faça um outro exercício que pode ser um ótimo ritual de fechamento do trimestre ou do período específico, 3, 4 meses, né? Que é de lições aprendidas. Essas lições aprendidas, ele é um ritual importante porque além da gente estar envolvendo a equipe numa visão estratégica global, nós também damos a possibilidade da base ter voz. Falando de rituais que vão chegar agora, Renato, em coisas mais táticas, né? Estamos falando aqui de uma base mais semanal ou quinzenal, alinhamentos, por exemplo, entre líderes, né? Então a gente está olhando muito para o nosso time, certo? Mas entre os pares, né? Como é que a gente faz para se alinhar? Porque as coisas vão caminhando, as empresas não andam só os times e deu, né? Os times são interligados, né? Por várias metas, inclusive. Então, se a gente pegar como é que a gente cascateia os alinhamentos, o primeiro ponto é definirmos, então, a visão geral. Um bom OKR ou uma boa meta, um bom objetivo, dá essa estrutura de direção. E aí o primeiro passo para a gente garantir alinhamento é garantir que todos os gestores, os líderes, estejam na mesma página. Então, semanalmente ou quinzenalmente, é muito importante, e aqui na Pulses a gente faz esse ritual semanalmente, numa weekly de gestores, mas todo início de semana nós iniciamos a semana, essa pode ser uma boa prática, claro que ajustável a cada organização, mas fazendo um alinhamento de prioridade do que está no radar, ou que deveria estar no radar das lideranças. Vou puxar aqui um outro ritual super importante com a Michelle, esse é um que eu sei que ela faz super bem aqui com o time dela também, e tem muito a ver com a nossa prática aqui na Pulses, né, com a nossa plataforma também, que são conversas de engajamento. A gente utiliza, claro, a nossa plataforma da Pulses, né, de clima e engajamento para poder acompanhar de forma contínua como os nossos colaboradores percebem o clima e como é que está o engajamento das nossas equipes. Então, quando a gente discute em conjunto com os demais diretores da equipe e pensa, então, possibilidades de como a gente pode agir para melhorar esses indicadores. Mas eu também sento com a minha equipe, né? Então, eu apresento o dashboard para minha equipe, mostro os indicadores que estão super bem e os indicadores que não estão legais e a gente discute, né? Bom, como é que ocorre isso na prática, né? O que vocês percebem que existe na empresa que está
contribuindo para que esses indicadores sejam bons, né? E aí eles vão trazendo, a gente tem isso, tem aquilo, né? E o que também está ruim. E aí é o que eu acho que é fantástico, essa prática, né, de olhar um dashboard de indicadores, né, sobre o time, com o próprio time. Escutar o colaborador do que ele precisa é muito mais rico do que eu, ou, né, o CEO da empresa foi lá e, é isso, né? Cara que não tem lá a Pulses, mas ele obviamente tem uma equipe, como é que ele consegue ter conversas de engajamento, né, sem de fato ter um painel de indicadores mega bonito? A primeira possibilidade é pedir apoio para alguém de fora, como por exemplo uma área de RH que tenha alguém neutro que possa conduzir com o grupo um workshop falando sobre aspectos do grupo. Uma outra possibilidade pode ser você já vir com alguns temas previamente pensados e colocar esses temas para serem discutidos. Um ponto de atenção apenas. A Pulses tem o cuidado de gerar as respostas anônimas. Quando você está num grupo, vale a pena você tomar alguns cuidados. Então, para não gerar uma exposição e até uma sensação, se isso não é comum nos grupos, as pessoas podem ficar, se você não tem o hábito, né, de fazer essas investigações, as pessoas podem ficar com medo. Então, uma sugestão seria dividir as pessoas em pequenos grupos e gerar um debate nos pequenos grupos para que o pequeno grupo traga para o grande grupo. Então, não interessa quem trouxe, né? Veio do pequeno grupo, pedindo para as pessoas anotarem em papéis para depois compartilhar. Isso é uma possibilidade. Ou ferramentas online, onde as pessoas possam, numa nuvem de palavra ou num texto aberto. Inclusive, a gente tem um super parceiro que é o EduPulses, que faz isso de forma super digital. As pessoas lançam num link, né? E automaticamente aparece na tela as coisas que as pessoas vão discutindo. Isso protege, né? Gera um anonimato, fazendo com que o líder possa, depois que todos os dados estão lá, discutir e pensar, obviamente, em ações. Antes de falar do check-in, vou falar do one-on-one. O one-on-one usualmente é representado 2 pontinhos, né? Ou seja, 1 a 1, que é uma conversa tipicamente entre líder e liderado sobre algum tema. É importante que a gente tenha foco e cuidado. Isso não significa que a conversa não possa ser informal, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um propósito claro com esses encontros de one-on-one. Uma das coisas que eu entendo que é fundamental para um bom one-on-one é ajudar, você como líder, ajudar a priorizar ou a focar, né? Dar o apoio necessário para que aquilo que está no radar do seu liderado possa ser ajustado. Ou seja, o que ele está imaginando que ele tem que dar foco. E uma outra coisa que eu também entendo que é muito importante no one-on-one é o líder também entender como ele pode apoiar este colaborador dentro desse período. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho aqui do nosso papo. Acho que deu para explorar bastante os rituais. Então falamos de coisas mais estratégicas, como os OKRs, falamos de weeklies de gestão, weeklies entre gestores e com o time, e do one-on-one aqui no finalzinho. Nosso site é www.pulses.com.br. Para você que é líder, www.melhoreslíderes.com.br. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.